Tu já foi comprar uma bicicleta e ela tinha duas opções de suspensão? Uma de uma marca qualquer e a outra era simplesmente uma Santur, e tu não sabe se ela é melhor, se é pior, ou até mesmo se essa suspensão da Santur, seja qual for o modelo, realmente é boa. E quando tu entra no site da Santur, tem uma confusão, uma série de nomes lá que muitas vezes parecem dizer a mesma coisa. Por isso que hoje no vídeo a gente vai ver a hierarquia das suspensões Santur para cross country. Bora pro vídeo. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Me chamo Júnior Quadros e acredito que a introdução foi suficiente para te saber se esse vídeo é ou não para ti. A gente recebe todo dia muitos comentários sobre dúvidas em relação à marca Santur. A gente viu o Tom Pidcock, né, que é um exímio atleta que compete não só em mountain bike, mas também em road bike e também cyclocross, se não me falha a memória, competindo e vencendo as Olimpíadas passadas, né, a última que tivemos, utilizando uma bicicleta mascarada, que descobrimos ser uma BMC, com suspensões da Santur. Isso trouxe aí uma série de dúvidas para ciclistas mais iniciantes, como por exemplo tu que deve estar me assistindo, para saber se, poxa, se Santur é tão boa a ponto de permitir que um bom atleta vença uma Olimpíada, por que ela não é tão vista quanto Fox e RockShox, por exemplo? Bom, tem também a questão da Manitou, mas a gente pode trazer isso em outro vídeo. E para responder essa pergunta, esclarecer o que a Santur representa e também, claro, te mostrar qual a hierarquia dos modelos, que é o foco principal do vídeo, com base no vídeo que a gente fez do RockShox, eu vou começar falando aqui da marca com suas tecnologias. Não vou aqui ficar falando, a Santur é uma marca X, Y, não vou trazer contexto histórico, porque eu acho que o vídeo pode ficar muito longo, e se tu me conhece, tu sabe que eu gosto de falar bastante. Inclusive, alguns já devem até ter pulado esse trecho do vídeo, porque acham que eu enrolo demais na introdução. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai falar da hierarquia, mas eu preciso explicar para vocês as tecnologias que a Santur detém, né? O que vem nas suspensões, por que existe o modelo A, B, C e D, por que é mais caro do que o outro, por que inclusive o modelo A, por exemplo, assim como na RockShox, tem ramificações e qual que é a melhor delas, por que existe tantas opções dentro da mesma família e assim por diante. Bom, a primeira tecnologia que a gente vai ver aqui é a tecnologia simplesmente chamada de EQ, que é Equalizer, ou equalizador, ou equalizer, eu não sei falar muito bem inglês, então equalizador em português fica até mais fácil de tu entender. Mas nas suspensões vai ter simplesmente a sigla EQ, então se tiver essa sigla, tu sabe que tem esta tecnologia. Essa tecnologia é o ajuste preciso sem esforço, segundo a própria Santur. Então, seguinte, defina o seu seg e o sistema de mola de ar negativo Equalizer EQ irá equilibrá-lo para você. Não entendeu? Significa o seguinte, o sistema EQ equaliza o peso do ciclista conforme a curva da mola. Mola não é em suspensão a ar? Sim, em suspensões a ar. Mas para quem não sabe, né, a câmara de ar da suspensão trabalha no lugar da mola da suspensão. Então a gente tem suspensão de elastômero, suspensão a mola, suspensão de mola e óleo, que o óleo é responsável pelo retorno, como amortecedor de carro, né, que tem a mola por fora do amortecedor lá dentro, e também tem a suspensão a ar e óleo. Quando tem o ar e óleo, entra no lugar do mola e óleo. Então a câmara de ar faz o papel da mola. Seguindo aqui então, né, isso resulta no posicionamento e suporte exatos que o ciclista precisa, resultando em uma sensação personalizada para cada piloto individual, otimizando a curvatura e o controle do volume de ar. Porque sim, o ar ele é um tipo de fluido, ele se assemelha ao comportamento do ar, que é um gás, como se fosse a água, um líquido, né? Até porque ele é uma espécie de fluido. Então assim, a resistência à compressão do ar, né, quando tu aperta, por exemplo, um balão, tu talvez não perceba, mas tu sabe que ele começa extremamente macio e fica extremamente duro no final, né? Uma bola de futebol, por exemplo, quando ela está mais murchinha, tu consegue pressionar o próprio pneu da bicicleta e ele tem uma sensibilidade ali que vai mudando conforme tu pressiona, né, tu comprime. Com esse sistema EQ, de acordo com o seg, né, o seg, para quem não sabe, é o tanto que a suspensão comprime
quando tu sobe nela para que ela tenha uma leitura dinâmica de terreno melhorada. Ou seja, quando tu vai passar, por exemplo, uma trepidação, um solavanco que faz assim e abaixa, a suspensão vai comprimir e devolver. A roda vai copiar exatamente o terreno sem que o teu guidão se movimente muito, porque ela tem essa capacidade, essa possibilidade de descer um pouco a roda por causa do sag e retornar. Isso é o sag. Então, quando tu faz um sag na suspensão, normalmente tu perde um pouco dessa leitura dinâmica, dessa sensibilidade que o ar traria, né, que a mola também tem, por conta de tu já estar comprimindo um pouco a câmera. Então, com esse sistema, ele ajusta para que, digamos assim, tu tem 100 mm de curso, fez um sag de 20, então tu sobrou 80, ao invés de a suspensão trabalhar como já 20 mm comprimidos, ela trabalha com 80 mm positivo a ser comprimido e 20 mm negativos a ser extrudido, né? Ou seja, a ser puxado para baixo, digamos assim. Então o ponto zero da suspensão passa a ser o menos 20, né? E não mais 20 já comprimido e comprime o resto. O emparelhamento do sistema EQ com os ajustes externos de amortecimento dos cartuchos PCS, que a gente já vai ver certinho o que é, traz para a câmera de ar, que é leve, um sistema de funcionamento muito próximo ao de uma mola física, sendo mais progressiva e fácil de ajustar. Você pode definir a sua curvatura de acordo com seu estilo de pilotagem pretendido e o sistema EQ o ajustará automaticamente. O sistema EQ melhora a sensibilidade do garfo da suspensão em pequenos solavancos repetitivos, fornecendo bastante suporte no meio do curso para os golpes maiores, resultando em maior conforto e desempenho ao pedalar em qualquer tipo de terreno. Que é exatamente isso que eu falei agora para vocês sobre a questão de passar um solavanco, a suspensão abaixa, etc., mas que ela se comporta como duas câmeras de ar. Um pouco parecido também com o que a ProShock faz na suspensão Onix e Viber. Sistema de compensador de pistão, PCS. Atuação. É um sistema que desempenha através de velocidade controlada. Eles acreditam que desenvolveram uma plataforma de amortecedor refinada que pode funcionar em qualquer nível de pilotagem. Funciona de forma simples e segue a filosofia da Santur de QSP. Já vou falar sobre o que é o QSP depois. PCS é uma maneira de reduzir a mistura de ar e óleo dentro da suspensão, que cria pressão e formação de bolhas dentro do cartucho. Essa separação reduz significativamente a cavitação, que é algo que prejudica a suspensão, e proporciona um desempenho de amortecimento consistente e previsível em um nível requerido pelos campeonatos mundiais. Então a gente já sabe que é uma tecnologia que vai estar mais presente, obviamente, em campeonatos mundiais, em suspensões mais caras da marca, bem como durante toda uma temporada de pilotagem, né? Ou seja, é um tipo de ajuste, uma tecnologia que empregam na suspensão para possibilitar que a manutenção dela, mesmo sendo exigida o tempo inteiro, né? Mesmo com a suspensão trabalhando no limite dela na maior parte do tempo e por um tempo incessante, basicamente, tu não precisa ficar fazendo manutenção o tempo inteiro. A gente já viu muito falar que algumas suspensões são muito boas, mas tem um número de manutenção muito grande, né? Ou seja, o período entre uma manutenção e outra é muito curto. Então, nesse caso, a Santur se preocupou com isso, para que tu use a tua suspensão talvez por um ano inteiro competindo e somente no final da temporada, por exemplo, quando tu entrar de férias, tu faça a revisão nela e ela vai estar funcionando perfeitamente bem. Então, graças ao PCS, as suspensões chegam a durar mais de 200 mil horas de trabalho extremo, ou seja, em 100% da capacidade, em perfeito estado de funcionamento. Desde, claro, que se faça a manutenção preventiva, de acordo com o manual de cada modelo que possui o PCS. A manutenção preventiva é diferente da manutenção geral da suspensão. Então essa suspensão preventiva, essa manutenção preventiva, é algo que normalmente tu vai fazer depois de uma corrida, quando a suspensão está cheia de lama e etc. Mas não vai precisar desmontar a suspensão inteira, trocar os fluidos, etc, etc, etc. É uma manutenção mais básica. Sistema K-Lock. É um sistema patenteado pela marca de liberação rápida para eixos passantes. Agora, em 2022, temos o K-Lock 2, que é a evolução do sistema, garantindo 100% de compatibilidade com todos os tipos de projeto de eixo de cubo. Ou seja, independente do cubo que tu vai pôr na tua suspensão, se ela for uma Santur com K-Lock 2, vai funcionar bem certinho, até porque a gente tem padrão de cubo 9 por 100,
15 por 100, 15 por 110. Isso no cross country, né? Então na speed, por exemplo, 12 por 100, 9 por 100. Então, claro que o eixo vai basicamente encaixar em todos, mas é bom eles enfatizar isso, porque algumas marcas, às vezes, dependendo, né, da marca, quando a marca não se garante, ela tenta atirar para os outros. Então, às vezes, alguma marca pode dizer, o nosso cubo ele não está funcionando 100% bem, porque aquele sistema lá não é compatível com o nosso modelo. Então, isso não acontece. Um simples empurrão e uma pequena torção da porca permitem uma remoção rápida do eixo. A troca do eixo é tão rápida quanto a extração do eixo, graças ao design patenteado do expansor que passa suavemente pelo eixo e trava com segurança com um som de clique. Segurança e velocidade são cruciais quando se trata de trocas de roda pressurizadas durante uma corrida. Ou seja, quando tu precisa ali, furou teu pneu dianteiro numa corrida, o selante não funcionou, e tu precisa trocar rápido no pit stop, como acontece várias vezes nas corridas XCC e XCO que a gente vê pela Red Bull, é importante que tu tenha um sistema de retirar a roda muito mais rápido possível para que tu não perca tanto tempo e não perca tantas posições. Então isso também mostra uma preocupação da Santur em suspensões mais premium, né? Para que tu tenha essa praticidade nessas questões adversas que pode acontecer numa corrida. O K-Lock 2 oferece também um eixo novo, super leve, que é o K-Lock 2 TI, que é de titânio e pesa somente 70 gramas. Nossa próxima tecnologia é a Hollow Crown, parecido com o Hologram da Cannondale, e também o Holotech da Shimano. Nossa tecnologia de Crown oco e forjado leve traz rigidez adicional e mantém o peso baixo. É 35 gramas mais leve do que o Crown sólido forjado, e o novo Crown de carbono oco de peça única economiza mais 120 gramas em relação à versão forjada inicial. Isso resulta em 155 gramas menos de peso do que o Crown padrão forjado utilizado pela Santur. Tecnologia QPS. Bom, falar aqui sobre o Crown, né? Quanto mais sobe a suspensão, a gente vai vendo alívios de peso no Crown. Por exemplo, né? A RockShox tem suspensões onde ela é toda de aço, aí tem o Crown de alumínio, aí vai tendo essas tecnologias para alívio de peso. Aqui a Santur, ela usa Crown de aço nas suspensões mais básicas, como todas elas usam, mas na grande maioria, já na intermediária ali, por exemplo, uma própria Axon mais de entrada, ela já usa alumínio. Então, nesse caso, ela tem o alumínio forjado, que pode ser de liga 6000 ou 7000, isso tudo o link tá aqui na descrição. Inclusive eu quero pedir agora para te inscrever, porque esse vídeo é feito em parceria contigo que tá aqui me assistindo. Então essa é a moeda de troca, tu vem, te inscreve, deixa o like, comenta se tu tem uma Santur, se tu já teve, qual é a tua experiência, porque de fato é uma marca que eu já usei e gostei bastante. É uma suspensão que é muito bacana de ser utilizada e a manutenção dela é bem barata, principalmente comparando com RockShox, que está um pouco gourmetizada, digamos assim. Mas de qualquer forma, é uma suspensão muito top de verdade. E claro, pode seguir a gente nas nossas redes sociais, que passam aqui na tela, estão na descrição do vídeo junto com o link dos nossos apoiadores, né, nossos patrocinadores, e também o link do site oficial da Santur para te analisar cada modelo que eu vou falar depois para ver qual que se encaixa melhor no teu projeto. Então a questão do Crown é basicamente para isso, redução de peso sem prejudicar a rigidez, porque acontece muito que às vezes a suspensão, eles aliviam tanto peso que ela fica mole, e isso pode acabar acarretando num defeito, num problema até que grave durante o uso mais extremo, como um XCO, por exemplo. QPS, que eu falei anteriormente, Produtos de Atendimento Rápido, é isso que significa a sigla QPS, que seria um PAR, né, em tradução direta. Nosso sistema de cartucho PCS é totalmente sincronizado com a abordagem para aplicar simplicidade aos projetos. Ele não visa apenas ter tecnologia sofisticada, mas também ser fácil de usar e ter baixa manutenção, que é o que eu comentei das 200 horas, né? A configuração e a manutenção são rápidas e fáceis e a um custo menor. Claro, porque tu economiza já, mesmo que o produto seja um pouquinho mais caro, tu faz muito menos manutenção, então tu economiza também em mão de obra. Todas as peças podem ser desmontadas e o sistema pode ser sangrado e montado novamente, sem o uso, inclusive, de ferramentas especiais. O que é algo muito importante, porque existe uma certa padronização nas peças, né, nos componentes de suspensão no mercado. Então, quando a marca lança uma tecnologia,
se ela lança algo muito único, muito específico, às vezes tu fica com dificuldade, principalmente aqui no Brasil, né, porque essas marcas são importadas, em encontrar mão de obra para fazer, né, a manutenção desse equipamento, porque, pô, tu vai numa oficina menor, não precisa nem ser pequena, uma oficina média da tua região. Se o cara mexe em Santur uma vez ou outra, e suspensões mais básicas, muito difícil ele ter equipamento de ponta para mexer na suspensão Santur mais top que existe. Então, se a ferramenta da Santur mais top que existe é a mesma da Santur mais básica, ele muito provavelmente vai ter toda a ferramenta que precisa para fazer manutenção nessa suspensão. E aí tem a sigla que acompanha alguns modelos, que é a ATB. ATB significa simplesmente que são suspensões reforçadas para instalação em e-bikes, né, bicicletas eletronicamente assistidas. Bom, a linha. Eu não vou me aprofundar muito na linha, porque a gente já deve estar nos 15, 16 minutos de vídeo. Eu prefiro explicar bem aqui as tecnologias, e caso fique com dúvida entre, queria saber qual a diferença mais específica da suspensão A para B, etc., a gente pode trazer em outro vídeo, né? Um comparativo de suspensões. Então eu vou falar os modelos em ordem de pior para o melhor, ou seja, a suspensão mais básica até a suspensão mais top que tem no catálogo. Então por aí tu já vai conseguindo mais ou menos saber o que é ideal para ti ou não. E claro, pode deixar nos comentários qualquer dúvida que tu tiver. A suspensão de cross country mais básica para aro 29, só falaremos aqui de aro 29 da Santur, é a suspensão XCE28, E de elefante. Depois dela vem a XCT de trator 30, né, XCT 30, que aí o que é o 28? O 28 é o diâmetro da bengala da suspensão, o 30 também. Geralmente quando a suspensão acompanha um número, é porque esse número é respectivo, né, do diâmetro da bengala. Como por exemplo, Fox 32, o 32 é 32 mm de diâmetro, 34 também, e assim por diante. Eu lembro que uma vez tinha a Boxer 40 RC, é porque ela tinha 40 mm, né, da RockShox, de diâmetro na bengala também. Depois da XCT, a gente vem para XCM. E como a gente sai da letra E do alfabeto para AT e agora volta para M, eu entendo que muitos fiquem um pouco em dúvida. Da linha XCM, a gente tem a própria XCM, tem a XCM 32 ATB, que é para e-bike, tem a XCM 32, tem a XCM 32 Boost e XCM 34 Boost. Até aqui, todas essas suspensões só têm funcionamento hidráulico ou somente a mola, né? Ou mola e óleo ou somente mola. Linha XCR, aqui a suspensão que eu tive vai aparecer. Tem a XCR com curso de 80 a 100 mm e tem a XCR com curso de 100 a 120 mm. Lembrando que os cursos não são ajustáveis nesses modelos mais básicos, então por isso também que ao invés de ter uma XCR de 80 a 120, eles têm uma família que tem 80 e 100 e outra família que tem 100 e 120. Tem daí a XCR 32 ATB, XCR 32, enquanto eu vou falando, né, vai aparecendo as fotos para vocês, XCR 32 Boost, e aí finaliza a linha com XCR 34 Boost. Eu tive a XCR 32, não era a versão a ar, era a versão hidráulica para aro 29, né? Uma suspensão um pouco pesada, mas com uma leitura muito boa de terreno, uma suspensão muito resistente, muito rígida, inclusive, que é importante salientar. Para quem não sabe, por que a diferença, né, de diâmetro da bengala de 28, 30, 32, 34, 38, 40? Quanto mais grossa for a bengala, mais firme tende a ser a suspensão, não só do sentido assim, né, de tu frear a bike e ela não fazer tanto para trás assim, como também de ela ter uma leitura de terreno diferenciada, porque pressão é força sobre área. Quanto maior a área, ou seja, quanto mais espesso for o diâmetro ali, mais pressão, mais força tu precisa para que a suspensão trabalhe. Então suspensões mais largas, como uma 36, por exemplo, ela é mais usada em enduro, não em cross country, não somente por questão do peso, mas também por essa questão de maciez. Até porque o uso da suspensão de enduro, se ela for extremamente macia nos primeiros 50 mm de curso, ela vai dar final de curso quase o tempo inteiro por conta dos saltos. Depois a gente tem a linha Epixon, que tem a Epixon 9 apenas. Aqui a primeira suspensão oficialmente a ar, só tem essa suspensão a ar com eixo QR da Santur. É uma linha que tá, assim, a gente vem XCE, XCT, XCM, XCR e a Epixon ela fica meio que por ali assim no meio. Ela não é nem superior a XCR, nem tão abaixo, depende do modelo, depende de várias questões, mas é uma suspensão a ar já
da Santur. Aí depois a gente tem a linha Raidon, que a gente vê bastante no AliExpress à venda, tem a Raidon, depois Raidon 32 Boost e Raidon 34 Boost. E aí, por fim, nós temos a mais top de todas, linha Axon. A linha Axon, ela não é como, por exemplo, a Seed, que tem da RockShox, né? Que tem os modelos, a Seed mais básica já é top de linha. Não. A Axon mais básica pode ser considerada inferior, por exemplo, à Raidon 32 Boost. Então a gente tem na linha Axon, primeiro de todas é a Axon, depois ela evolui para Axon Elite, depois temos a Axon 32 Boost, toda a suspensão da Santur que é Boost tem o nome Boost do lado. Então a Axon Elite, que é uma suspensão muito boa, é 15%, não é 15% e 10%, então não é Boost, é apenas passante. Aí depois nós temos Axon WERX ou WERX. A série WERX é a série profissional utilizada prioritariamente em competições mundiais. A suspensão que o Pidcock utilizou, por exemplo, ainda utiliza, se não me engano, é uma série WERX, mas não é essa WERX aqui, é um protótipo, então podemos ter sim novidade no próximo ano da série mais top da Santur. Depois da série Axon WERX, que é 15%, nós temos a Axon 34 Boost. Aí depois nós temos a Axon Elite 34 Boost com o EQ, Axon WERX 34 Boost também com EQ, e aí por fim a suspensão mais leve de todas, que pesa aproximadamente 1,4 kg, Axon WERX F. Esse F é para diferenciar da primeira WERX que eu falei aqui, onde ela é um pouquinho mais pesada, principalmente porque o crown de uma e de outra, a WERX, por exemplo, tem o crown oco e de carbono. A WERX padrão, que eu falei primeiro ali, que vem antes da 34, tem o crown oco, mas de alumínio. Então essa mudança, nessa nova tecnologia, a Axon WERX F é como se fosse uma reestilização, um relançamento da própria Axon WERX que tínhamos antes, né? Porque embora apareça ali no site que é tudo 2022, muitas dessas suspensões são lançadas já desde 2015, por exemplo. XR32 é um exemplo desse. Então, essa hierarquia da Santur, se tu ficou com dúvida nesse vídeo, qualquer coisa do tipo, tá buscando uma suspensão para ti, olha, questão de leitura de terreno. Ela é mais próxima de uma Manitou, na minha opinião, do que de uma RockShox. Então a leitura dinâmica dela é muito interessante. Ela tem uma leitura muito suave de terreno, é uma suspensão muito gostosa de utilizar. A RockShox eu acho ela um pouco lenta. Dizem inclusive que a Santur ela é a Fox barata, entre aspas, porque essas últimas aqui também não são nada baratas, porque a leitura de terreno é muito parecida com a própria Fox também. Eu nunca utilizei uma Fox de verdade para dizer, já utilizei Santur, já utilizei Manitou e já utilizei RockShox. Hoje, entre Manitou e a Santur, nos modelos mais básicos eu pegaria a Manitou, inclusive por revenda aqui no Brasil. Nos modelos mais premium eu iria para a Santur. Acho uma suspensão muito boa, muito bacana, tem essa questão da durabilidade excepcional da marca. E entre RockShox e Santur, eu iria numa Santur, nessas mais básicas. Na mais top eu iria na Seed, por questão do Debonair, que é uma tecnologia que eu posso inclusive falar para vocês em um vídeo específico sobre isso. Agora, claro, se eu pudesse escolher qualquer suspensão mesmo, acredito que eu testaria uma Fox e talvez pegaria ela. Então eu quero saber de ti o que tu achou da Santur. Mais uma vez, se tu já utilizou a suspensão, coloca aqui nos comentários, porque é importante para quem é novo e está assistindo o vídeo, saber a opinião de uso de vocês e saber se vale a pena, por exemplo, pegar uma 329 com Santur ou com Absolute Prime. Entre a Santur e a Absolute Prime, para encerrar o vídeo, eu prefiro com a Santur, porque eu gosto mais de trilha. Para quem gosta mais de estradão, a Prime é mais interessante, mas é importante também colocar o ajuste de retorno. Agora que já falei bastante, clica nessa bolinha para se inscrever, tem um vídeo sugerido para ti de cada lado, muito obrigado pela parceria, se não fosse por ti esse vídeo não teria saído, que deu bastante trabalho, então fortalece no like, te inscreve, a gente se vê no próximo vídeo e tchau, tchau.